noite, queridos. Boa tarde também, não é? É tão bom que nós possamos estar juntos mais uma vez. E também a oportunidade de estar falando sobre uma obra dessa, não é? A de Joana de Ângeles. É a terceira obra da série psicológica. Talvez alguns de vocês já tenham se debruçado nessa série todinha, talvez alguns dos livros que compõem essa série. Mas fala aí da nossa vida e nós diante da vida, né? Então, vale muito a pena que a gente dedique um tempo, né? O tempo é vida, parte da nossa vida para esse autoconhecimento. Que a gente consegue, né? Buscando o Evangelho de Jesus, que a gente consegue nos estudos doutrinários espíritas, e que todas essas obras complementares vão nos ajudando a ampliar ainda mais a nossa percepção daquilo que Jesus nos trouxe. Aqui me estava lendo aí as atuações, né? Hoje, eu fiquei pensando, né? O quanto nós nos sentimos comprometidos com esse presente divino que nos chegou. Porque é esse nível de comprometimento que nós temos para com a mensagem de Jesus, para com relação à nossa vida, todo esse presente, esse manancial de conhecimento que está à nossa disposição, e reflete a significância que nós damos para isso em nossa intimidade também, né? Então, eu gostaria que a gente fizesse essa nossa travessia de hoje, que é 50 minutos, Akemi? Em torno de 40. E 40 para minutos, né? perguntas, pode ser? Tá bom, vou prestar bem atenção aqui. E Ok. aí, nas perguntas, quem já estudou as obras vai ajudar a responder, né? Mas então, que a gente possa, nesses 40 minutos aqui juntos, fazer essa conexão com o nosso momento de vida, com as provas que nós estamos atravessando, e com certeza eu chego aqui necessitada desse conteúdo. Eu acredito que vocês também não estão por um acaso aqui, ou só porque é aquela disciplina que vocês têm estabelecido para o autoconhecimento, né? Vamos começar com a palavra plenitude, que foi a palavra título desse livro, né? O que significa plenitude? Aí a gente começa a pensar em pleno, pleno, inteiro, completo, né? Então, atingir esse estado. Quando a gente vai buscar o que significa saúde, a gente já vai lembrar que é completo bem-estar físico, social, emocional, né? Tudo mais. Então, é esse completo bem-estar que nós estamos falando de plenitude. Quando nós consideramos a nossa vida, né, segue além das reencarnações, então a gente pode já fazer uma correlação com o estado de perfeição, a individuação, a autoiluminação, né? Então, pensando nesse completo bem-estar e olhando as primeiras páginas do livro, aí a gente chega aqui no sumário e a gente começa a ler o sofrimento, análise dos sofrimentos, origem do sofrimento, sensação do sofrimento. Uau! E aí? O livro não ia falar sobre plenitude? E o livro está falando sobre sofrimento. Será? Então eu quero que a gente vá começando a pensar se realmente ele está falando sobre sofrimento ou se ele está falando sobre plenitude, tá? Mas vamos lá. Como é que eu vou conseguir esse estado de bem-estar completo quando as coisas não vão bem? Porque nem sempre vai bem. Então, para ser completo, eu preciso estar bem mesmo quando as coisas não vão bem, né? E aí a gente começa a entender um pouquinho por que vai falar tanto do sofrimento. E quando a gente vai buscar significado do termo plenitude, a gente ainda vai encontrar assim, é você estar confortável em quem você é e como está a sua vida. E não é fácil, né, gente? Um processo de aceitação que não é tão simples assim. Precisa realmente que a gente olhe aí para a nossa intimidade com esperança, com caridade, né? Com auto-perdão, com otimismo, né? Para que a gente consiga fazer essa aceitação. Não é aquele sonhar assim, eu gostaria tanto de ser assim, assim,
sonhar com algo muito distante de mim, mas é olhar os recursos que eu tenho à minha disposição para construir os meus sonhos, certo? É olhar aquilo que eu tenho hoje, como está a minha vida, onde estou, para saber onde eu quero ir. Quando a gente chama um Uber, né? A gente diz aonde está e aonde a gente quer ir. E o nosso projeto de vida, essa nossa caminhada, ela também precisa saber onde eu estou, para que então eu defina, com base em todos esses recursos que eu tenho à minha disposição, as minhas experiências de vida, as bagagens de estudo, os presentes de Deus, os relacionamentos que estão ao meu redor, as possibilidades de falar, de ouvir, de sentir, as habilidades que eu trago, tudo que está à minha disposição para que eu possa construir o meu desenvolvimento. E aí, quando a gente une isso ao esclarecimento espiritual, tudo ganha magnitude, se amplia, porque não fica só no hoje, só na reencarnação de agora, né? A gente amplia para a nossa continuidade. Não é? Por isso é tão imprescindível para nós o esclarecimento espírita, para nós que já chegamos aqui hoje, né? Tem uma razão de ser. Então a gente faz essa travessia, que é a travessia do desenvolvimento, com maior lucidez, maior segurança, com passos mais concretos, mais possíveis. Uma vez, num trabalho mediúnico, uma das situações que mais me marcou, eu costumo falar muito disso, um irmão atendido, e eu nesse dia era a médium que estava dando passividade, ele estava em um sofrimento muito profundo. E depois do atendimento, tudo, ele fala uma frase que fixa em mim. E eu acredito que fixa em todos nós, porque com certeza não era uma frase só dele, mas intuída pela espiritualidade presente, na qual ele diz assim: qual a maior felicidade do que passar pelas provas com serenidade? Qual a maior felicidade do que conseguir fazer a tua travessia, passar pelas tuas provas com serenidade? Então, isso tem significado e tem convergência com o assunto de hoje. Eu vou pedir licença para mostrar aqui para vocês a imagem que está na capa desse livro. O livro é esse aqui, né? Eu tenho essa edição, talvez vocês tenham outra, né? E ali na capa a gente vê o quê? Vê esse barquinho, não é? E aí a gente começa a fazer uma analogia do barquinho e a nossa travessia pelo mar da vida. Como é que pode estar esse barquinho, né, gente? Pode estar atracado como esse, ele pode estar sob controle ou desgovernado, ele pode estar sendo levado pela correnteza, pode ficar encalhado numa margem, em galhos, pode ficar rodopiando, rodando, né? Não sei se já aconteceu com algum de vocês, num fulcro de água, num redemoinho, né? Coisa mais assustadora que tem, né? Comigo já aconteceu. E assim pode estar o nosso barquinho. Mas o que acontece quando a pessoa que está no barquinho sabe manejá-lo, sabe para onde tem que ir? Quando ela percebe se está num local, num terreno mais raso, mais profundo, né? Num terreno que tem muitos obstáculos, pedregoso, que tem forte correnteza ou não, quando está muito perto da margem ou não. A segurança, a essa serenidade. Então tudo muda. Quando nós temos o quê? O autoconhecimento. Quando nós temos inteligência emocional, quando nós nos conhecemos um pouquinho mais, quando a gente não passou pelas provas da vida sem fazer conexão, né, com esse aprendizado, com aquilo que está em nós, né? Por isso é tão relevante aproveitar o tempo e as experiências. E aí é claro que Joana de Ângeles, ela vai nos, deixa eu só voltar aqui, ela vai nos falar em toda essa travessia há sofrimento, há tempestades, há dias que o tempo tá bom, há dias que o tempo não tá tão bom assim.
né? É a nossa vida. E aí, como a gente vai reagir diante disso, é que modifica, né? Então, eu vou tirar de vez em quando para não ficar assim só o slide na tela, né? A gente vai falar desse sofrimento. Mas eu queria lembrar para vocês que a gente tem assim, talvez a gente tenha até especialistas aqui na sala que podem ajudar, né? A gente tem as emoções. O que que são as emoções? As emoções são sinalizadoras. Acontece algum estímulo, né? Pode ser uma lembrança que nós tivemos, pode ser a conversa que nós ouvimos ou tivemos com alguém, o tempo que está quente ou frio, ou qualquer estímulo. E ele pode despertar em nós emoções. Emoções que são passageiras, né? E que elas vão fazer com que nós venhamos dar uma resposta para aquele acontecimento. Essa resposta, ela varia bastante, né? Ela varia de acordo com aquilo que está em nós. Se a gente imaginar que a gente tem aqui vários potinhos, e esses potinhos, eles significam as minhas experiências, cada um de nós foi colocando dentro dos seus potinhos como foi essa experiência. Então, por exemplo, eu tenho um potinho de mãe. Então, vamos supor que a minha experiência com a minha mãe foi das melhores possíveis. O meu potinho de mãe é repleto de alegria, de cuidado, de proteção, de amor, de bem-querer, né? Enquanto que para outro, potinho de mãe pode significar ausência, dor, mágoa, né? E assim sucessivamente. A gente tem também o potinho dos relacionamentos. Que para alguns a gente diz assim, às vezes tem sorte no jogo, azar no amor, né? Parece que nunca dá certo. Então aquele potinho é assim, nem vou tentar mais porque não deu certo. Ou foi tão violenta a dor que eu vivi. E isso tudo está dentro daquele potinho, as experiências e como nós temos vivido essas experiências. Pode ser que o potinho seja da profissão, né? Eu posso me sentir valorizado, eu posso me sentir engajado, ou eu posso ter tido experiências muito frustrantes, desanimadoras, né? E aí a gente vai enchendo o nosso potinho. Quando acontece alguma coisa, essa coisa tem a ver com o meu potinho da profissão. A forma que eu vou responder a isso, ela dependerá de muita coisa. Uma delas é desse conteúdo íntimo. É claro que eu posso renovar a minha forma de responder. Mas esse conteúdo íntimo significa bastante. E a gente está aqui justamente para que a gente possa, em vivendo essas experiências, sentindo esses sinalizadores, que são as emoções, não se deixar envolver por eles, abraçar por aquele sentimento, por aquele modo de proceder que repetidamente a gente vem fazendo através dos tempos, num ciclo que parece interminável, né? O ciclo de autossabotagem, né? Que a gente fica, né, se sabotando, sempre agindo da mesma forma, mas que a gente renove. Esse é o objetivo. Que a cada passo a gente possa dar respostas melhores para a vida, né? E aí a gente vai estudando. E eu espero que a gente traga esse conteúdo para nós, para que a gente não só absorva, quando a gente, não estou falando o conteúdo aqui da palestra, né? Mas o conteúdo do livro, não só que a gente absorva, mas que a gente, senão a gente fica lá como aquele barquinho que ainda está atracado ou está lá desgovernado. Mas que a gente consiga trazer para nós, fazendo com que a gente perceba mais que direção que o barquinho está tomando, onde que eu tenho que pôr mais força no remo, de que lado, não é? E assim eu tome direção na minha vida, né? Vamos voltar aqui. Aí, no livro... Ai, eu compartilhei o errado. Deixa eu só pôr... Desculpa, eu tenho que pôr aqui. Isso, assim fica certinho. Então, Joana de Ângeles vai falar assim, já no início do livro para nós. Ela vai dizer: o sofrimento faz parte da vida, por ser mecanismo da natureza, através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e se consolida. O sofrimento faz parte da vida. E aí a gente fica pensando assim, mas como, né?
como que é isso, né? E aí eu tenho um adolescente, um que já está jovenzinho, recentemente passou pela primeira desilusão amorosa da vida. Vocês imaginam aí, pensam na adolescência de vocês ou na juventude de vocês, o que é a primeira desilusão amorosa? É muito intenso, né, gente? É muito intenso. E eu fiquei olhando para a forma como ele reagiu com a espiritualidade é tão boa, né? Ele justamente teve o término do namoro dentro de um encontro da juventude espírita, estava amparado, chorou horrores lá com todo mundo, coisa mais maravilhosa do mundo. E eu fiquei pensando assim, como Deus age, né? Mas o interessante é você perceber que aquela experiência, ela foi fundamental na vida dele, imprescindível. Porque ele vai passar por tantas coisas aí fora, né, na vida, na continuidade, e vai precisar aprender a lidar com isso, com maturidade, e não fugindo, não é? Suportando, como Jung fala, né, que a gente não tem como fugir, a gente precisa aprender a suportar, a gente precisa carregar a cruz, não é negá-la, mas é olhar para ela para poder aprender algo com ela, né? Então, às vezes a gente cuida dos nossos filhos para que eles não sofram, né? E faz tudo para que os filhos não sofram. Mas é justamente naquelas situações, né, nos limites, nas pequenas coisas que eles vivem dentro de casa, que eles vão adquirindo a resistência para os embates da vida. Então, se isso tem sentido para a criança, tem sentido para nós também. Quantos de nós estamos sofrendo? Ou já sofremos recentemente, ou há tempos idos? Como foi a nossa experiência de lidar com o sofrimento? Vocês percebem que a nossa relação com essas emoções, né? Por exemplo, a tristeza não é uma relação muito boa, né? A gente não sabe como lidar muito com isso. Por isso é importante falar sobre isso. E o livro vai falar bastante. Aí Joana de Ângeles vai dizer assim para nós: o sofrimento está vinculado à sensibilidade de cada um. Lembra dos potinhos, né? Variando, portanto, e adquirindo dimensões diversas. Por isso que a gente toma cuidado quando diz, eu sofri um aborto espontâneo. E é quando eu passo com outras pessoas que também sofreram o aborto, né, ou passaram pelo aborto de outras formas também, eu não tenho como dizer, eu sei pelo que você está passando, né? Porque eu não sei todo aquele conteúdo íntimo. Então, a gente começa a ser mais empático quando a gente analisa isso, né? Cada um é um universo à parte, né? Uma construção, como diz Emmanuel, cada um é um livro que não tem cópia, né? Aí Joana de Ângeles diz assim para nós: a dor do bruto apresenta-se perturbadora, ele explode em agressividade e loucura. O sofrimento do santo se expressa no anseio de libertação e no crescimento íntimo. Veja só o quanto a nossa maturidade espiritual, que é composta de todas as outras maturidades, né, também, né? Ela é fundamental para que a gente possa bem sofrer. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem esse entendimento, né, sobre o que é bem ou mal sofrer, né? Bom, deixa eu tirar mais um pouquinho aqui para falar com vocês, interromper esse compartilhamento. Ainda falando sobre a questão do sofrimento, né? Quando a gente pensa nessas emoções, por exemplo, a gente pensa na raiva. Ó, até fiz assim, a raiva, né? A raiva é essa emoção que vai para fora, essa energia para fora, né? Agora, quando a gente pensa na tristeza, a gente está pensando numa energia para dentro, não é? Como que a gente se sente quando a gente está triste? Como será, não é? A gente se sente desanimado, a gente se sente angustiado, a gente não quer falar. Às vezes você está tão triste que você não consegue falar. Você fala assim para o outro, né? Ah, me deixa, né?
Você passa a se questionar sobre você mesmo, né? Vejam, tudo movimento para dentro de nós. Então, o momento de tristeza é um momento de entrar em conexão consigo mesmo, né? E não é fácil, né? Às vezes a gente precisa de ajuda. Muitas vezes a gente vai precisar de recursos, né? Recursos que as religiões oferecem, que os profissionais nos oferecem, que os medicamentos nos oferecem, para fazer essa travessia de uma forma melhor, não é? Então, se alguém nos procura e diz assim que está passando por sofrimento, se essa pessoa conseguiu ter energia para querer desabafar conosco, o que já é difícil, né? Às vezes a pessoa não procura, a gente tem que ter o olho de ver que o filho está muito quietinho, de ver que o filho está andando só de blusa comprida, às vezes escondendo os cortes que está fazendo nos braços, que ele está muito no quarto, né? Que o nosso colega de trabalho anda assim mais isolado, né? Interessar-se pelo outro, ter olhos de ver. Nós, com o entendimento espírita, nós nos abrimos mais ao poder da intuição, da inspiração. Então, aqueles que são por nós ou por eles, encontrando em alguém um canal adequado, inspiram o olhar, a atenção, o cuidado. Se a gente não consegue ter essa percepção, então criamos o hábito de perguntar um para o outro como está, com o desejo sincero, né, de contribuição. Mas se a pessoa teve as forças para nos buscar, para se abrir, para falar, o que a gente faz? A gente também tem dificuldade. E algumas vezes a gente diz assim, já vai passar. Não liga, vamos lá tomar um cafezinho, né? Deixa disso, nem é para tanto. Né? E como será que nós gostaríamos que fizessem conosco, que é a regra áurea, né? Como que a gente gostaria que fizesse conosco? Se eu fui conversar com alguém, se eu tive, né? Olha, tem tanta participação, depois a gente vai ver. Se eu tive esse movimento de buscar falar com alguém, se eu vou falar, eu quero que o outro me escute. Então, o nosso primeiro movimento é de escutar. É de escutar, deixa o celular de lado. Olha para a pessoa. Se ela está sentadinha, senta. Se ela está em pé, levanta ou convida ela para sentar. Não é? É dedicar, dar um pouco do teu tempo para aquele que fez esse movimento de te buscar. É escutar. E se a pessoa tiver que chorar, chore. Vocês já perceberam que quando a gente chora, às vezes a gente está falando com alguém, a gente é tomado pela emoção e a gente está passando por um momento muito difícil, a gente chora. E às vezes a pessoa diz assim, me desculpe que eu chorei, não é? Você veja, a gente até pede desculpa por chorar. Né? Na era da felicidade, onde quase a gente não pode estar feliz, né? É triste, tudo é felicidade. A gente olha ali para as mídias sociais, parece que está todo mundo feliz, só eu estou triste. E aí a gente se pune, a gente não aceita esse contato com a dor. Então, se a gente tem que chorar, chora, né? A gente lembra de Chico Xavier quando aquela mãe foi buscá-lo porque tinha perdido o filho, né? Como assim, tantas mães que o buscavam dessa forma. E ele não disse nada para essa mãe. Ele a abraçou e chorou junto. Naquele momento era o que ela precisava. Às vezes a gente pega aquele momento de maior dor e a gente quer passar assim, uma doutrinação espírita para a pessoa completa. Ela não está absorvendo nada. A gente precisa aprender a se conectar um pouquinho mais com aquele que nos busca, né? Então esses momentos são bem importantes para nós. A gente vai refletindo. E aí a gente vai pensando o que essa dor está me ensinando. Será que ela está me conduzindo a um novo rumo do meu barquinho? Será que essas pedras aí,
Se terreno pedregoso, será que é por aí mesmo que eu tenho que ir? Será que é dessa forma? Que recursos eu tenho que buscar, então, para passar por isso, né? É um momento de reflexionar. E aí, né, gente, se a gente está no fundo do poço mesmo, né? Porque o fundo do poço diz que é o lugar mais conhecido do mundo, mais visitado do mundo é o fundo do poço. Eu não sei se vocês já chegaram aí no fundo do poço também, mas se a gente está no fundo do poço, a gente tem que pedir ajuda, né? O fundo do poço precisa de ajuda. Então é sempre importante. E o Espiritismo nos traz muitos recursos. E a fé nos traz muito recurso, como por exemplo a oração. Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui de novo. Vamos que o tempo é implacável. Então eu trouxe essa imagem de Jesus, o próprio Evangelho Redivivo, né? Nos assegurando. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A gente sabe que Jesus representa para nós todo o seu ensinamento de amor, né? Então, não é só a pessoa, o espírito crístico Jesus, que já significa tudo para nós, né? Mas é o seu ensinamento, os seus testemunhos de vida, as suas lições de virtudes, não é? Muito bem, eu trouxe aqui um artigo que depois eu vou mandar para a Kemi, que é um artigo que é muito interessante, científico, né? E ele vai dizer assim para nós o quanto a religiosidade e a espiritualidade nos ajudam para ter melhor qualidade de vida, para ter uma remissão mais rápida da depressão, para ter melhores resultados psiquiátricos, para ter menos ansiedade, para ter maiores barreiras na prevenção do suicídio. Não é totalidade, não, gente, não é perfeição, mas tem mais barreiras. Menor dependência de álcool e drogas, né? Eles vão comprovar isso nos artigos, né? Então, quais que são os efeitos protetores que a gente tem nas religiões, né? E aí eles elencam alguns que a gente vai reconhecer que realmente são assim. Por exemplo, as religiões, na maioria, têm regras de convivência que vão desestimular os comportamentos que são prejudiciais. Por exemplo, abuso de álcool, de drogas, comportamento violento ou sexual de risco. Óbvio, né? Nós talvez já tenhamos passado por várias religiões, todas que eu passei, elas tinham essas regras de convivência que desestimulavam esse comportamento, né? Qual é o outro aspecto que nos ajuda muito a obtenção desses benefícios? A religião, ela traz recursos para lidar com as situações adversas, como, por exemplo, a doença. Ela ressignifica, ela tem mecanismos, por exemplo, quais que são os mecanismos espíritas? No mecanismo espírita, a gente tem o estudo, a gente tem o passe, o atendimento espiritual, a gente tem água fluidificada, evangelho no lar, a gente tem a oração imprescindível, né? Então, um montante de recursos que nos são oferecidos para que a gente possa fazer essa travessia de uma forma mais, como que a gente, guarnecida? Será que é assim? Vocês me ajudam? Bom, e mais? Aqui eu considero um dos principais de nós estarmos vinculados a um grupo, que é a criação de uma rede de suporte. Então, a gente pertence. A gente tem esse senso de pertencimento, de um grupo, de uma família. A gente pode ou não se sentir acolhida. É bom quando isso acontece, que a gente realmente se sinta parte, que a gente se sinta, né, como aquele que quer contribuir e que também vai receber também por isso, né? Vai receber o amor, a reciprocidade, todos esses recursos, né? Uma família, realmente. Então, aí o artigo vai nos trazer assim, ó. Quais falas eles identificaram nas pessoas entrevistadas de enfrentamentos, pessoas que estavam passando por fortes sofrimentos? E vocês talvez devem ter dito algumas dessas falas. Por exemplo, tentei encontrar um ensinamento de Deus no que aconteceu. Eu senti que Deus estava atuando junto comigo. Eu fiz o melhor que eu pude, entreguei a situação a Deus.
Eu passei a avaliar meus atos, meus pensamentos, meus sentimentos. Tentei melhorá-los segundo os ensinamentos religiosos. Gente, isso aqui não é só espírita. Foi feito com várias religiões, né? Pensei sobre a minha vida, é parte da força espiritual maior. Pedi a Deus que me ajudasse a encontrar um novo propósito na vida. Eu tenho um amigo que estava saindo de casa e sofreu um acidente. E ele ficou, num primeiro momento, sem movimento dos braços e das pernas. Hoje, ele já consegue movimentar um pouquinho os braços, né? Mas imagina como ele teve que direcionar, né, a vida dele, né? O esforço gigantesco que ele teve que realizar. Ofereci ajuda espiritual a amigos e familiares. Tentei proporcionar conforto espiritual a outras pessoas. Vocês já viram isso? Uma vez eu fui com os meus filhos, acho que um deles estava com febre, alguma coisa, fui no hospital, e tinha um senhor risonho, internado lá. Meu Deus, ele alegrou meu filho, ele nos acalmou, e ele estava internado há dias, numa situação muito mais grave. E é isso, às vezes a pessoa naquele momento acaba conseguindo encontrar nesse propósito de servir, de ser útil, a outras tantas pessoas a força maior, né? Outros disseram, procurei em Deus o conforto e a orientação. Procurei o amor e a proteção de Deus, me juntei a outros que tivessem a mesma fé, procurei por amor e cuidado com os membros da minha instituição religiosa. Eu pedi ajuda a Deus para perdoar as outras pessoas. Eu busquei ajuda espiritual para superar as minhas mágoas e ressentimentos. E assim por diante, né? Mas é claro que teve enfrentamentos que não foram lá muito favoráveis. Não contribuíram muito com a pessoa. Que tipo de enfrentamento que eles identificaram? Ali está o link do artigo, né? Que depois também posso botar. O enfrentamento, algumas pessoas diziam assim, eu fiquei imaginando se Deus tinha me abandonado. Ou eu culpei Deus pela minha situação. O que que acontece nessa situação? A gente tira da gente, né? E aí, quando você tira de você, pode parecer que alivia, né? E num primeiro instante até pode aliviar. Mas será que eu estou fazendo o trabalho que me cabe nesse momento de enfrentamento maior? Será que eu estou conseguindo lidar bem com essa situação? Existiria uma outra forma, uma outra maneira de lidar com isso? Quais os recursos que poderiam me ajudar a lidar com isso de outra forma, né? É claro que são os momentos, até no momento de luta, a gente tem um momento que é um momento de revolta, né? E a gente sabe que isso é natural de todos nós, mas só para a gente refletir. Alguns disseram assim, eu me convenci de forças do mal que atuaram para que isso acontecesse. Então a gente começa de novo, nós espíritas às vezes fazemos muito isso, né? A gente faz atendimento fraterno, a pessoa chega assim, olha, fizeram algum trabalho para mim que não é possível, fizeram uma macumba, deve ter algum encosto, porque não é possível. E qual que é a orientação que o Espiritismo nos dá? É a do autoconhecimento. Porque a gente sabe que tudo que nós vivenciamos, ninguém entra por uma porta que não está aberta. Tudo que nós estamos vivenciando tem alguma abertura em nós. Tem algo em nós para ser trabalhado. Então, só quando eu só culpo os outros, eu ainda não me conectei à necessidade daquele momento, né? Então, há algo para trabalhar em mim, mesmo que eu esteja sofrendo influências, que eu esteja sob um processo de obsessão mais persistente, né, que está gerando sofrimento, mesmo que seja considerado uma obsessão simples. Questionei se Deus tem limites, não tentei lidar com a situação, apenas esperei que Deus levasse minhas preocupações embora. Veja, fico na espera, né? Não pode. Questionei se Deus realmente se importava. Senti que o meu grupo religioso parecia estar me rejeitando. Isso é muito comum, né? Como a gente está com aquela nuvenzinha, que são a nuvem das emoções, daquela perturbação, a gente não está enxergando as coisas bem. Está tudo nebuloso. Então, é por isso que quando a gente vai buscar um terapeuta, um psicólogo, um atendimento fraterno na casa espírita, essa pessoa que está nos atendendo, ela não está com aquela nuvenzinha. Então, ela vai conseguir nos conduzir para que a gente possa olhar de um outro ponto de vista
e talvez a nuvenzinha fique mais baixa, a gente já consiga vislumbrar uma luzinha que pode estar bem perto, e a gente só não está enxergando, né? A gente acha que está bem escuro. E aí, olha a importância do grupo, não é, gente? Porque se a pessoa pode ter essa percepção, né? Eu senti que o meu grupo estava me rejeitando, porque a pessoa pode estar com a estima muito baixa, pode ter acontecido algo muito grave, então ela espera muito, ela espera, às vezes, por milagres, ela espera por ser notada, ela espera, tem muita expectativa, porque eu não estou conseguindo lidar com a situação. Então, veja o movimento que nós precisamos fazer de nos abraçar, de nos fortalecer. Abraçar, que eu digo, é cuidar um do outro, né? Já que somos família, que Deus nos deu a oportunidade de constituir um grupo espírita, né? E aqui uma outra muito semelhante. Então, depois eu vou passar isso aqui para vocês. Bom, Joana de Ângeles vai falar, inclusive, da terapia desobsessiva, já que a gente comentou um pouquinho aqui, eu só vou avançar agora por causa do horário, tá? Então, ela nos diz assim: dissolver os grilhões do mal com as energias poderosas do amor. Eis no que consiste a terapia desobsessiva, que libera o ser do sofrimento que a incúria gerou, favorecendo a saúde integral. Então, qual que é a terapia? O amor. Alguns imaginavam, né? Imaginavam lá nos processos, né, de possessão, né? De expulsar demônios, né? De aprisionar as entidades trevosas, de enviar sei lá para onde. Isso tudo a gente ouve por aí, né? Tranquei numa jaula, tem tanta coisa que você não imagina, né? Mas qual que é a terapia desobsessiva? É o amor, é o acolhimento, não tem força maior do que o amor. Então, esse amor, que não é o amor romance, é o amor responsabilidade, é o amor que vem do alto, é o amor que nos dá os recursos para que a gente possa fazer aquele enfrentamento de uma melhor forma. Por exemplo, num trabalho de desobsessão, vai proporcionar o que para nós? Trégua. Mas se nós não fizermos o encontro conosco mesmo, não aproveitarmos para esclarecimento espiritual, para buscar forças de ir até alguém que nos ajude, nos acompanhe nesse processo, não é? Não tomarmos o nosso medicamento, se ele é necessário, o que vai acontecer? Está no próprio Evangelho. Tira-se 7, entra 70. Né? O Evangelho nos diz isso. Por que entra 70? Tirou 7, entra 70. Os 7 que te acompanhavam, você já estava acostumado a lidar com eles. Quando você foi para o centro espírita, fizeram o trabalho de atendimento e acolhimento dos irmãos, e você não se trabalhou, você não se esforçou, piorou, porque agora você acha que só se... deixa, tiram de mim. É igual a ideia de se confessar, né? Eu faço os pecados, depois eu me confesso, estou livre. Aí eu faço de novo, depois me confesso, só que cada vez a minha responsabilidade aumenta. Então, a gravidade do problema, ele tende a aumentar. A gente vê isso com os pequeninos, a gente diz assim, filho, não mexa, você vai derrubar isso aí. E ele não atende, você fala assim, não, vai derrubar isso aí. Alguns pais, né, não, faça isso aí, não vai derrubar isso aí. Então, a gente vai escolhendo que tipo de dor que a gente quer, qual a intensidade da dor até que a gente mude de comportamento. E às vezes a gente vai experimentar, a coisa vai cair, quebrar, vai ficar sem o brinquedo. E aí, como é que é, né? Agora eu vou ter que aprender a lidar com isso, ficar nessa ausência, sem esse brinquedo, né? Ou sem essa situação, sem essa pessoa do meu lado, né? Porque eu não cuidei, porque eu não cultivei o amor, ou porque nós, não, quando é relação somos nós, né? Não cultivamos o amor de alguma forma. Mas a vida vai nos dando ali as oportunidades para que nós possamos caminhar, né, de uma forma mais sustentadora e liberta de influenciação mais negativa. Deixa eu só ver que horas são aqui. Puxa, tá dando meu horário, então deixa eu ir para o finalzinho aqui, tá? Eu tive que sair só para olhar. Aí eu vou trazer a receita, porque Joana de Ângeles nos dá uma receita, né? A receitinha que ela nos dá, então, para a gente lidar aí com o nosso sofrimento ela diz assim para nós, esse processo de autocura precisa começar como? Observando o pensamento. Mas não é só Joana de Ângeles que fala isso, né?
toda a literatura espírita, Jesus nos fala disso. Nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, né? Vigilância e oração. E aí ele vai dizer assim, buscar qual que é o teor preferencial. O que nós estamos cultivando? Onde o nosso pensamento se fixa mais? Para que então a gente busque o quê? Aquilo que possa irradiar mais energias positivas, saudáveis. Nós respiramos daquilo que nós pensamos, da atmosfera que nós construímos ao nosso redor. Então veja que importância que a gente possa cultivar aquilo que faz bem. Por isso o otimismo é tão importante, né? Essa atitude otimista, não irrealista, mas considerando sempre as possibilidades. E aí ela vai dizer também assim para nós, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa ali. Isso, olha só que interessante que ela fala aí nesse primeiro ainda. Concentre-se na saúde e não na doença. Interessante. Concentre-se nas possibilidades e não na perturbação. No resultado, no aprendizado e não na turbulência. E eu achei isso aqui imprescindível para nós. Depois ela diz, manter sintonia mental com a fonte do poder. Não é? Então, manter sintonia com o amor. Manter sintonia com o alto, com os benfeitores espirituais, com o teu anjo da guarda, teu tutelar, né? Manter essa conexão, essa fé. E aí, como é que a gente faz isso? Oração, né? Oração é o mecanismo. Ela vai dizer assim, cultive ideias positivas, favorecendo a identificação com faixas vibratórias mais elevadas. Assim, estará em sintonia com o poder supremo. Depois ela diz, cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo ordem nas atividades. Meu Deus, né? Que imprescindível tudo isso que ela fala aqui. Todos nós sabemos e pouco executamos ainda com zelo. Cuidar do descanso. E aí ela vai falar assim, olha, uma mente, o descanso é imprescindível. E ela vai falar assim, uma mente em repouso não é uma mente ociosa. É uma mente que está com ação positiva para descansar excitações, emoções, sensações. E aí ela diz, porque tudo que está em desalinho, quando está muito barulhento, gera doenças e sofrimentos. Aí ela dá dica, faça leituras edificantes, ricas de esperança, que propiciam esse descanso mental e físico, né? Vai falar da meditação, etc. Aí depois a gente tem, né? Claro, a dieta, a higiene, e ela vai falar sobre tudo isso, gente, inclusive sobre a ordem, quando a gente organiza o nosso dia, o nosso tempo, fica tudo mais, né, palpável, a gente sabe para onde seguir. Mas nem sempre ele vai seguir, até a Isabela me lembrou, né, que segunda-feira falaram, não é trilho, é trilha que a gente precisa, quando a gente estabelece aí a rotina do nosso dia, é uma trilha, nossa planejamento reencarnatório é uma trilha, não é trilho, porque o trilho é sempre ali, o trem não consegue sair do trilho, né? É ali e vai. Agora a trilha, eu posso contornar, eu posso, né, fazer o que for preciso para que eu continue a minha caminhada. E é assim a nossa vida também. E aí ela fala da canalização de pensamento, dos pensamentos. Então, se antes ela falou para você observar os pensamentos, manter sintonia com o alto, silenciar, organizar, agora ela está falando de canalizar. Então, você canaliza esses pensamentos, essas emoções, para o amor, para a compaixão, para a justiça, equanimidade e paz. E aí a gente já começa a ver que a gente vai conseguir esse processo também servindo, sendo útil, contribuindo no meio onde a gente se encontra, porque fazendo nós nos reabastecemos. E aí finalizo agora, né, gente, com essa mensagem de Jesus para que vocês façam o autoencontro. Por que pensais o mal em vossos corações? Por que eu trouxe isso? Nem sempre é o mal querer. Às vezes é o mau presságio, às vezes é
o desânimo, né? A impossibilidade quando tudo é possível, né? Desde que a gente tenha lucidez, serenidade, paciência, né? Então, pensem, né? O que eu posso mudar na minha forma de pensar? Agradeço pela oportunidade. Agora a gente vai ouvi-los aí também. Obrigada, querida, pelas reflexões. Rafa, você está aí? Sim. Elaine, nós temos diversos comentários no chat e algumas perguntas que chegaram no privado. Eu vou ler Legal. os comentários. Se tiver algum comentário que você quiser comentar em cima do comentário, você, por favor, fale, Tá tá? bom. Começa com a Isabela Oliveira dizendo: nem tudo está bem, mas tudo está certo. Uma passagem de Joana de Ângeles, né? Aí o Cláudio Henrique diz: a partir do momento que entendemos e acreditamos no coração que às vezes o não estar bem é o que necessitamos para melhorar e aprender, é um passinho para a plenitude. A Isabela Oliveira diz: dar respostas melhores para a vida, adquirir a resistência. A Rosana Torres: em nossos barquinhos, o leme ou o remo serão por nossa conta, pois o esforço tem que ser nosso, mas lembramos que Jesus sempre estará conosco em nossas embarcações. O Cláudio Henrique diz: realmente, olhando nos meus momentos de maior escuridão, foram também meus momentos com maior oportunidade para mudanças positivas. A Ângela Dionísio diz: e se pudéssemos rasgar o peito à frente de nossos interlocutores e companheiros do cotidiano, certamente que eles conseguiriam ler este letreiro gravado a fogo e lágrimas em nossos corações. Compadece-te de mim, Emmanuel, em hora certa. Nós temos agora também algumas perguntas que vieram aqui. Eu só queria comentar uma Por coisinha, então. favor. Quando foi falado da sombra, do momento de escuridão, até a Isabela que está aqui, ela falou num dos Palavras de Luz, Mensagem ao Seu Coração, não é? É à noite que a gente vê as estrelas, não é? Para a gente pensar. E eu tenho um amigo psicólogo que também acompanha as lives, que ele disse assim uma vez para mim: se está escuro, né? É porque tem luz perto, tá? A gente tem que perceber as possibilidades que estão ao nosso redor. Eu acho que eu confundi um pouquinho a frase dele, mas eu vou tentar lembrar no finalzinho e vou falar. Mas é mais ou menos... se tem sombra. Se tem sombra, é porque tem luz perto. É lindo a gente pensar nisso, né? Se tem sombra, tem luz perto. E é reconfortante. A gente diz assim, tá tudo muito nebuloso, né? Tô passando por um período de sombra. Então tem luz. E aí a gente foca na luz. Vai lá, querido. Obrigada. Muito obrigado a você. Primeira pergunta. Muitas vezes escutamos que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. É. Mas aqui você trouxe que o sofrimento também é necessário para a vida. Entendi certo? O sofrimento é realmente necessário para a nossa evolução? Tem um autor que fala disso, né? Que a dor é necessária e o sofrimento é opcional. Eu entendo assim, se vocês tiverem outra opinião, também gostaria de ouvir, mas eu entendo que ele está falando do sofrimento como a manutenção daquele sentimento em nós, né? O quanto nós cultivamos ah, aquilo que nós estamos experimentando, que talvez seja passageiro, e que em nós encontra morada. Quando a gente lê aqui nesse texto de Joana de Ângeles sobre o sofrimento, nós estamos fazendo uma conexão com o amadurecimento, né? A gente está fazendo uma conexão com resistência, com encontro consigo mesmo, né? Então, é a história do gatilho, do estímulo. Eu tive um estímulo, ele mexeu algo em mim, e eu dei uma resposta para a vida. Essa resposta que eu dou para a vida, que varia, ela vai trazer consequências, né? E essas consequências poderão me gerar sofrimento, e sofrimento para aqueles que estão ao meu redor, ou poderão edificar.
E aí sim eu entendo que é uma escolha, né? Nem sempre lúcida, mas que a gente, na medida que a gente vai evoluindo e que a gente vai deixando de agir tão assim precipitadamente, movido por emoções, mas que a gente consegue silenciar, acalmar e dar tempo a nós mesmos para que a resposta ela chegue de uma forma mais concreta, nós vamos construindo um futuro que vai mais ao encontro daquele que é o nosso projeto de vida. Nascemos para crescermos em direção ao amor. A gente jamais deve esquecer disso. Ninguém nasceu para falir. Ninguém. E se nós não nascemos para falir, Deus, que é nosso Pai, e todos que são por nós, querem e trabalham pelo nosso êxito junto de nós. A gente só precisa permitir. Muito obrigado. Por que é difícil fazer os homens entenderem que o sofrimento é bom, conforme escreve Leon Denis em seu livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor? É, porque nós temos dificuldade em lidar com as nossas emoções. Nós temos dificuldade em acessá-las. Nós ainda somos muito mais para fora do que para dentro. Em tudo, até nas coisas mais sagradas, como, por exemplo, preparar uma facilitação de um grupo de estudos, às vezes nós estamos pensando somente naqueles que estarão lá participando. Que mensagem eu levarei para eles? Quando, de fato, eu preciso analisar, me colocar também nessa travessia. Então, isso é cultural, né? E também faz parte do nosso processo. Eu vejo que isso está mudando. Hoje, aqui no Brasil, na nossa BNCC, que é a nossa Base Nacional Curricular Comum, existem matérias de autoencontro, de relações emocionais, né? Que são obrigatórias, tem que ter em toda a escola, né? Cada uma chama de um nome, né? Eu tenho um filho que na escola dele chama-se interioridade, no outro chama-se laboratório da vida, e cada escola dá o seu nome. Porém, veja, até nas escolas, é claro que depois de tantos casos de bullying, de situações múltiplas, precisa se falar sobre as emoções. A gente vê nas empresas, né? Hoje, num processo de contratação, né? Pelo menos aqui na nossa região, às vezes as pessoas chegam e fazem lá uma prova de 3 páginas e elas estão sendo medidas no conteúdo técnico? Não. O que você faria se o teu colega fizesse isso? Como você agiria nessa determinada situação no ambiente de trabalho? É o teu perfil comportamental que está contando muito. As empresas estão tendo problemas, elas estão chamando consultorias para trabalhar perfis comportamentais, para trabalhar as emoções. A vida está nos convidando a isso, mas a gente ainda tem muita resistência, a gente foge disso. Tanto foge que quando uma situação está difícil, a gente tenta o que? Anestesiá-la. A gente anestesia de alguma forma, né? Pode ser pela bebida, seja como for. E a gente foge de olhar para aquilo que a gente não sabe lidar. E a gente não foi educado para lidar com isso. Então, isso é um grande dificultador, gente. Eu acho que está nas nossas mãos começar a empreender mais esforços nesse sentido. A gente pode fazer primeiro com nós mesmos e levar isso para aqueles que estão ao nosso redor também. Eu gostaria tanto de ouvi-los, eu sei que não é possível, mas eu acredito que aqui teria tanta contribuição linda para essas respostas. Muito obrigado, mas Obrigada. sua contribuição também é muito boa. Muito obrigado. Obrigada. Nós temos duas mais perguntinhas. De que forma podem nossos sofrimentos ser proveitosos para outrem? Uhum. Podem ser proveitosos ou podem ser danosos, né? Vocês percebem, é aquela história, né? Eu estou no avião, se houver uma despressurização, eu preciso primeiro colocar a máscara em mim. Eu não tenho como amar o outro se eu não me amar. Se alguém me pedir agora, que vocês me pedirem, a Cida vai me pedir um pouco de açúcar, Cida, eu não tenho para te dar. Não tenho. Né? Se a Kemi me pedir um pouco de óleo, que agora eu não tenho. Mas se alguém me pedir água, eu tenho. Eu só dou aquilo que eu tenho.
Então, quando alguém, ela se abandona por fatores múltiplos, gente, não é fácil, né, a gente julgar esse tipo, jamais poderíamos julgar, mas não é fácil nós nem mesmo nos colocarmos numa situação dessa, de abandono de si mesmo, de negar essas emoções. Eu estou gerando dificultador para aqueles que estão ao meu redor, né? Se eu estou anestesiando aquele sofrimento através da bebida, isso pode gerar uma interferência gigante na minha família. Por quê? Porque talvez eu saiba manejar a bebida, talvez não, já que eu estou afogando as minhas mágoas. Talvez para mim desencadeie ali um alcoolismo, uma cirrose hepática. Olha só quanto sofrimento, quanto encurtamento do tempo que eu teria com essa família, quanto eles vão sofrer também, porque eu vou estar em processo de negação por muito tempo, eu vou dizer não sou alcoólatra e não vou atrás de recursos, e a minha família estará sofrendo com tudo isso, e talvez os vínculos se quebrem e a separação venha à tona. Mas fora isso, talvez aquele pequenino que está ali na família, ele tenha tido graves problemas com o alcoolismo no passado. A tendência está nele, e ele está vendo isso. E que resposta ele vai dar? É claro que vai depender muito. Mas veja que a gente gera um sofrimento muito grande quando nós negamos a ajuda, né, a nós mesmos. Então, realmente, se nós estamos sofrendo, nós podemos prejudicar o outro, mas também podemos ajudar muitos aos outros. Porque se diante daquele sofrimento eu adquiro maturidade, segurança, se eu compartilho, se eu demonstro humildade, se eu faço esforços, mesmo que tenha momentos de quedas, mesmo que tenha momentos em que não dou conta e os outros precisam me ajudar, todos estão crescendo com isso. Especialmente em família, nós não temos provas individuais, as provas são coletivas. Mesmo quando afeta só uma pessoa, está afetando todo o contexto familiar. E a gente precisa pensar nisso, né? Para que a gente dê um significado maior. Obrigado. Obrigada. E última pergunta. O sofrimento acompanhado de lamento e revolta perante Deus tende a aumentar o débito daquele que sofre? Uhum. Bom, primeiro, Joana de Ângeles diz que reclamar não adianta nada, né? É perda de tempo. Ela nos diz assim, então a gente fica pensando, meu Deus, mas quanto que eu reclamo, né? Não é? A gente se lamenta, se lamuria, se reclama. A gente, na verdade, a gente está exteriorizando como está aqui dentro, quando a gente faz isso. O que aparece, o que está falando é o nosso sofrimento, e não nós mesmos, né? Mas a pergunta é se nós criamos mais débitos por conta disso. Veja, o nosso débito ou a nossa responsabilidade está de acordo com o conhecimento e com a intenção que nós realizamos qualquer coisa na vida, né? O conhecimento e a intenção. Então, o que que acontece? Quando eu estou vivendo uma situação em que eu reclamo de alguém ou da vida, né? Eu estou negando a mim mesmo tempo e oportunidades de soerguimento. Agora, imagine quando isso gera impactos ao meu redor e quando eu tenho o embasamento necessário para tomar outras atitudes. Por isso é que se eu fico pensando muito assim, quanto entendimento espiritual eu tenho? Vocês já pensaram nisso? Se nós somos responsáveis pelo conhecimento? Meu Deus, a gente já buscou muita coisa, gente. Mas aplicar é outra história. Então, aos pouquinhos, a gente vai aplicando. A gente precisa ser indulgente com a gente mesmo, mas à medida que percebeu que está num caminho de lamentação, de reclamação, a gente precisa reconduzir. E aí é muito importante a disciplina espiritual, a disciplina da leitura do Evangelho, desses momentos de encontro, porque aí a gente se reanalisa, a gente se reconduz, né? Espero ter ajudado aí de alguma forma. Eu acho que eu me ajudei também, porque refleti bastante aqui com vocês. Muito obrigado, Elaine. Nós temos no chat vários comentários de gratidão, de agradecimento pela palestra, que foi realmente excelente, tão esclarecedora.
Em nome do Blossom, gostaria muito de agradecer pela sua participação aqui. Se a gente pudesse pedir para você encerrar com as suas considerações finais e uma prece de encerramento, seria ótimo, por favor. Muito obrigada, querida. Então, gratidão profunda por cada um de vocês, pela participação no chat, gente. Não consegui acompanhar a participação de vocês, mas agora carinhosamente eles trouxeram. Isso é muito bom, porque isso dá uma sustentação muito grande para todos nós que viemos assistir e falar, né? A gente sente como é cada grupo, em cada grupo que a gente vai falar. A gente sente que a mensagem flui e a gente sente quando ela fica travada. E eu tô, assim, emocionada agora mesmo, sabe? Pelo carinho de todos vocês, assim. Muita gratidão. Que nós possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela vida, pela doutrina espírita e pelos benfeitores espirituais que nos estimulam constantemente ao bem, que nos ajudam a abrir os nossos olhos para enxergar melhor as possibilidades, os recursos, aprendizados que estão à nossa disposição. Também as provas que devemos experimentar. E é por isso, Senhor Jesus, que te pedimos da tua luz, alcançando nossa alma, confortando nosso sentimento, nosso coração, permitindo que daqui saiamos um pouco melhores nos nossos relacionamentos, comportamentos, pensamentos sustentados, Senhor. Ó Pai de amor, pedimos por todos aqueles que se vincularam a cada um de nós, para que possam sentir o abraço espiritual, acolhendo-os a planos superiores, aos encarnados, amigos nossos, de quem sabemos necessitados de prece, te rogamos, Senhor, para que possam ser tocados pelas energias de amor deste grupo e de tantos outros que os assistem, encorajando-os na travessia. Logo mais, ó Pai, descansaremos o corpo físico, mas te pedimos humildemente a oportunidade de aprender servindo e servir aprendendo. Que assim seja.